Olá, meu nome é Daniel Bretas, sou médico pneumologista, mestre pelo UFMG, presidente da Sociedade Mineira de Pneumologia e Cirurgia Torácica, preceptor das residências de pneumologia do Hospital Júlia Kubitschek e residência de clínica médica do Hospital da Unimed BH. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre pneumonia adquirida na comunidade. Definindo e introduzindo o tema, a pneumonia seria uma doença inflamatória que acomete a porção distal dos pulmões, principalmente a superfície alveolar, as vias aéreas terminais e a superfície intersticial. Do ponto de vista de classificações possíveis, é muito importante a gente fazer uma determinação aproximada de agente etiológico, lembrando que pneumonias não contemplam apenas a questão microbiológica, né? Não seria só associada a infecções, a gente tem pneumonias associadas à hipersensibilidade, a doenças de autoimunidade, mas que hoje o escopo da nossa aula vai falar um pouco das pneumonias associadas à infecção. Além disso, é fundamental avaliar o local de aquisição, se é uma pneumonia adquirida na comunidade ou hospitalar, ao tempo de evolução e o tipo de comprometimento que poderia levar. Como fatores predisponentes ao desenvolvimento da pneumonia e principalmente a gravidade relacionada a elas, a gente pode citar alterações do nível de consciência, tabagismo, uso de álcool, pneumopatias prévias, principalmente asma, DPOC, uso de imunossupressores, desnutrição e idade. A gente enxerga claramente que os idosos e as crianças, como estratos mais frágeis da população, estão mais suscetíveis à pneumonia e a um desfecho pior. Principalmente em faixa etária geriátrica, pacientes acima de 85 anos, o índice de mortalidade chega aproximadamente a 30%, altíssimo então. Do ponto de vista de epidemiologia, é extremamente frequente. Todos nós que estivermos diante a ambiente de atendimento de urgência ou emergência e várias especialidades clínicas, vamos ter pacientes com pneumonia em nossa frente. A incidência varia aí de 1 a 25 casos por 1.000 habitantes, sendo então taxas maiores nos extremos de idade. 40% deles vão necessitar de internação hospitalar, com até 5% com passagem por ambiente de terapia intensiva. Vão ter incidências maiores no período do inverno, principalmente associada a etiologias virais ou não, mas são momentos em que a gente tem ambientes mais fechados, propiciando disseminação. E do ponto de vista de patógeno mais comum, a gente tem como identificação por estudo de cultura, o Streptococcus pneumoniae, os pneumococos como a principal causa. Do ponto de vista de aquisição e de desenvolver da infecção, a forma mais comum seria a aspiração de partículas e agentes infecciosos que vão adentrar nossa via respiratória e levar um quadro de deflagração de uma resposta inflamatória na via aérea terminal. Lembrando que podemos ter ainda disseminação hematogênica, pneumonia por contiguidade, aspirações, principalmente as macroaspirações, e defeitos nos mecanismos de defesa da nossa via respiratória, principalmente quando a gente está diante com pacientes com rebaixamento de nível de consciência, não só ditos agudos ou pacientes que já apresentam cronicamente esses níveis de rebaixamento. Em relação a desenvolvimento de quadros de etiologias mais resistentes, a gente tem 3 situações possíveis, Principalmente aquele paciente que tem contato com o ambiente de saúde, principalmente internação hospitalar recente, necessidade dialítica em centros dialíticos, morador de ambientes de saúde, usuário de droga intravenosa domiciliar,
comorbidades associadas, não só as comorbidades respiratórias, como aqueles pacientes portadores de fibrose pulmonar, DPOC avançado, bronquiectásicos, mas também pacientes com patologias extrapulmonares, como os imunossuprimidos, diabéticos, portadores de doenças cerebrovasculares, um estado funcional pobre. E terapias específicas, principalmente aqueles dependentes de terapias imunossupressoras, não só córtico-dependentes, mas aqueles com terapias imunossupressoras poupadoras de corticoides. Pacientes usuários de supressão ácida gástrica cronicamente, usuário de antibiótico de amplo espectro, usuários de sonda nasentérica, todos esses são situações que elevariam o risco de etiologias resistentes. Falando um pouco sobre os patógenos respiratórios, a identificação mais comum seria a identificação de patógenos bacterianos e bem disparado na frente a gente tem os pneumococos, né, representado pelo Streptococcus pneumoniae, seguidos por Moraxella catarrhalis e Haemophilus influenzae, como bactérias gram-negativas, ainda como possibilidades as bactérias atípicas como Legionella, Mycoplasma e Chlamydia, ou Chlamydófila, né? E os vírus respiratórios, Covid, né? O SARS-CoV-2, influenza, parainfluenza, vírus sincicial respiratório, dentre outros. E mais raramente, situações que também pudessem levar a infecções pulmonares, temos gram-positivos, bactérias gram-positivas, como os rodococos, nocardias e estafilococcus meticilina resistentes, bactérias gram-negativas, pseudomonas e acinetobacter principalmente, clamídia, coxiella, brunete são possibilidades mais raras, e as micobacterioses, não só tuberculose, mas as micobacterioses não tuberculosa. Outros vírus, fungos e parasitas, principalmente o Strongyloides stercoralis e o Toxoplasma, com etiologias parasitárias, e não se esquecer, dentre as fúngicas, né, principalmente em paciente imunossuprimido, a pneumocistose. Mas aspergilos, criptococcus, paracoccidioidomicose são também etiologias menos comuns, mas que podem comprometer. Essa representação mostra para a gente o principal patógeno envolvido no desenvolver da pneumonia. Nesse estudo realizado, a gente vê uma predominância de Streptococcus pneumoniae. Do ponto de vista de apresentação clínica, a gente tem sinais e sintomas muito típicos relacionados à pneumonia, né? Principalmente tosse produtiva ou não, dispneia normalmente progressiva, dor torácica que com muita frequência é ventilatório dependente, sibilância, taquipneia, utilização de musculatura ventilatória acessória, esforço respiratório, já mostrando quadros um pouco mais avançados de comprometimento dos quadros de consolidação, e a ausculta, a presença de crepitações, roncos, sibilância, um murmúrio vesicular mais rude, tudo isso pode ser encontrado ao exame físico do paciente portador de pneumonia. Do ponto de vista sistêmico, a gente teria astenia, prostração, hiporexia, febre, calafrios, ao exame físico, taquicardia, do laboratório leucocitose com desvio à esquerda ou até leucopenia, aumento de marcadores inflamatórios, não só VHS, mas proteína C reativa e procalcitonina também. E nos casos graves, hipotensão, alteração do estado mental, insuficiência renal, disfunção hepática, trombocitopenia. Em todas essas situações, num espectro gradativo de gravidade, a gente pode estar associado à pneumonia que pudesse evoluir até os quadros mais graves de sepse e choque séptico. Do ponto de vista evolutivo, a gente caminharia com quadros mais graves que gradativamente, com a deflagração de respostas inflamatórias mais intensas, a gente teria quadros mais graves com necessidade de manejo em ambiente hospitalar e ainda em ambiente de terapia intensiva. Do ponto de vista de gravidade, a gente vê claramente que situações pontuariam a favor do desenvolvimento de pneumonias mais graves, que seria associado a critérios maiores e menores. E nesses casos de pneumonia adquirida na comunidade graves, a gente dependeria de um critério maior ou 3 critérios menores. O critério maior seria choque séptico, com a necessidade de utilização de terapia vasopressora, falência respiratória, com necessidade de ventilação mecânica, esses são 2 critérios maiores, e critérios menores, como
frequência respiratória acima de 30 incursões respiratórias por minuto, confusão mental, hipotermia, hipotensão com necessidade de manejo fluido, né, de reposição volêmica, de estimulação volêmica, leucopenia com contagem de leucócitos globais abaixo de 4.000 células, trombocitopenia abaixo de 100.000 plaquetas, uremia com o nível de ureia acima de 20, uma razão PO2, FiO2 abaixo de 250 e infiltrados multilobares, principalmente acima de 2 lobos comprometidos. A gente estaria diante, então, de pneumonia adquirida na comorbidade grave. Do ponto de vista de diagnóstico, é fundamental que nós tenhamos a identificação de áreas consolidativas ou vistas através do raio-x de tórax ou através da tomografia, podendo ainda ser avaliadas através de ultrassom realizados em ambiente de urgência. É muito importante ainda que nós saibamos distinguir entre comprometimentos apenas de via aérea e comprometimentos que nos dê a possibilidade do diagnóstico de pneumonia e que tentemos evitar termos do tipo início de pneumonia ou princípio de pneumonia, que nós destinássemos o diagnóstico de pneumonia para aquele paciente que tem uma clínica sugestiva e que apresente uma doença consolidativa na imagem de tórax. Para isso, é importante então avaliarmos se não seria apenas um quadro infeccioso em via respiratória, as traqueobronquites, ou se seria realmente um quadro de pneumonia comunitária. Métodos de imagem, a gente tem o raio-x de tórax sendo realizado obrigatoriamente em todo paciente que entre em um ambiente de emergência. Mas podemos utilizar ainda a tomografia de tórax e a ultrassonografia. A ultrassonografia cada vez mais disponível nos nossos ambientes de emergência, que tem uma acurácia e uma sensibilidade maior que o raio-x de tórax e que tem um alto rendimento na detecção de complicações, principalmente pneumotórax, hemotórax, por exemplo. A tomografia de tórax também nos traria um detalhamento maior anatômico, melhorando a sensibilidade, ampliando a possibilidade de realização de diagnóstico diferencial e também avaliando complicações. E principalmente em pacientes idosos, imunossuprimidos e pneumopatas estruturais, a tomografia de tórax traria uma avaliação mais detalhada e mais confiável. Do ponto de vista de diferencial diagnóstico, a gente teria insuficiência cardíaca congestiva com quadros de edema agudo pulmonar, embolia pulmonar com infarto pulmonar ou não, hemorragia alveolar, atelectasias, aspiração, pneumonite química, reação a drogas, câncer de pulmão, doenças autoimunes, vasculites, exacerbações agudas de bronquiectasias e as doenças pulmonares intersticiais. O diagnóstico diferencial é amplo, a possibilidade de outros comprometimentos que também levem à consolidação são bem possíveis. Trago para vocês agora todos os casos reais que foram internados como pneumonia comunitária e que no decorrer da sua internação foram identificados etiologias diferentes de uma pneumonia comunitária de cunho infeccioso. No primeiro caso, à esquerda, eu mostro um caso de uma moça de 32 anos que abriu um quadro agudo e rapidamente progressivo para insuficiência respiratória associada a tosse, hemoptóicos, febre, cuja imagem mostrava áreas consolidativas com uma predominância em regiões medulares pulmonares com derrame pleural bilateral, cuja propedêutica, ao final, foi condizente com uma pneumonia intersticial aguda numa paciente com diagnóstico recém-realizado de lúpus eritematoso sistêmico. No segundo caso, era uma senhora de 82 anos, cardiopata, usuária de amiodarona, que abriu esse quadro de doença consolidativa multifocal e que vinha representada como tosse persistente e dispneia progressiva. É muito importante a história clínica nesse momento. Essa terceira paciente, 37 anos, portador de esclerose sistêmica, que vinha com dispneia progressiva e tosse seca, com as imagens mostrando opacificações em vidro fosco, principalmente em regiões periféricas, tendo uma tendência de poupar região subpleural imediata, o que nós
chamamos de subpleural sparing, um aspecto muito típico de pneumonia intersticial não específica associada à esclerose sistêmica. Tratamento, imunossupressão e manutenção de terapia imunossupressora posterior. O quarto caso, essas áreas consolidativas bilaterais, principalmente à esquerda, numa evolução já de realização de 3 tratamentos prévios para pneumonia, são 3 esquemas antimicrobianos sem trazer um benefício eficaz, uma dispneia gradativamente progressiva associada à tosse seca, uma perda ponderal de mais ou menos 10 quilos, que a propedêutica foi direcionando até chegar numa necessidade de biópsia pulmonar cirúrgica, dando o diagnóstico de um adenocarcinoma de crescimento lipídico. Esse tipo de câncer, ele tem a característica de formar uma resposta inflamatória neoplásica que vai atapetando a superfície alveolar e formando consolidações e que, do ponto de vista de imagem, é inequívoco de um quadro de pneumonia habitual. A outra situação apresentada, extremamente típica, super comum nos nossos ambientes de urgência, um quadro que nesse momento não há nenhuma área consolidativa, a gente vê claramente uma imagem com uma hiperinsuflação inequívoca num paciente que vinha com sintomas muito parecidos com de pneumonia comunitária, tosse produtiva, sibilância, dispneia progressiva e um paciente com um histórico prévio de tabagismo, uma carga tabágica bastante expressiva, no diagnóstico de um DPOC exacerbado. Próximo caso, um jovem, 19 anos, portador de HIV, que vem com um quadro de uma dispneia progressiva e tosse seca. A radiologia de tórax dele mostra opacidades em vidro fosco bilaterais, com áreas de espessamento septais, mostrando um aspecto de pavimentação em mosaico, sugerindo já um quadro de uma pneumocistose que posteriormente o lavado broncoalveolar veio a confirmar. E por fim, um quadro de uma doença consolidativa em lobo superior direito associado a áreas claras de nódulos centrolobulares e áreas em árvore em brotamento, representando uma clara disseminação broncogênica. O lavado broncoalveolar veio confirmar um quadro de uma tuberculose pulmonar não cavitária. Preste bem atenção, pessoal, que na tuberculose pulmonar não cavitária, que forma essas áreas de pneumonia, né? Você vê claramente essa área de consolidação, observe que o parênquima em volta é muito cheio de árvore em brotamento e nódulo centrolobular. É muito comum a gente observar a disseminação broncogênica nos quadros de doença micobacteriana. Em relação a score de gravidade, voltando a falar um pouco sobre pneumonia comunitária, eles são essenciais. Primeiro, para dimensionar a gravidade, para escolher o local adequado de atendimento e de capacidade evolutiva desse paciente, de avaliar e predizer melhor o seu prognóstico e a decisão quanto à necessidade de investigar a etiologia, escolha do antibiótico e a sua via de administração. O mais empregado, o mais fácil de ser realizado seria o CURB 65. Seria uma regra em que utilizaríamos o C para o paciente que apresente confusão mental, U com a ureia acima de 50, R com a frequência respiratória acima de 30 incursões respiratórias por minuto, o B com uma pressão arterial sistólica abaixo de 90 ou a diastólica abaixo de 60 e o 65 associado à idade em pacientes acima de 65 anos. Ele tem um viés de análise porque falta de inclusão de comorbidades, ele qualifica pela acessibilidade imediata e facilita o uso, né, já que não precisa da realização de uma propedêutica maior, a gente consegue fazer isso facilmente no nosso ambiente imediato de trabalho. Ainda tem a regra de tirar o U e ser só CRB65, não necessitando então de nenhum método laboratorial para que se faça a realização. Então, avaliando essas variáveis e fazendo a sua pontuação naquele paciente que é admitido em nosso setor, a gente vai quantificar como aquele paciente com baixo risco, mortalidade baixa, abaixo de 1,5% de mortalidade, que vai ser manejado em seu domicílio, vai ser orientado e receber alta em seguida. Aquele paciente que pontue 2, ele teria uma mortalidade intermediária e nesse momento já consideraríamos a necessidade de internação hospitalar
e 3 ou mais pontos já nos indicaria a necessidade de um tratamento hospitalar, e aquele paciente que pontue 4 ou 5, ele deveria ser manejado em ambiente de terapia intensiva. Ainda como score de gravidade, além do CURB-65, é sedimentado na literatura o PSI, que seria o Pneumonia Score Index, e pontuaria de uma forma mais ampla, passando por características demográficas, comorbidades, alterações laboratoriais e radiográficas e os achados ao exame físico. Faríamos então o somatório desse score e ao final também teríamos a possibilidade de sugerir o local mais adequado de manejo, se em domicílio, internação em ambiente de enfermaria ou terapia intensiva. Ele tem a desvantagem de necessitar várias variáveis para que a gente pudesse fazer o seu somatório de valores. Ele subestima a gravidade em pacientes jovens e ele não seria tão adequado em ambiente de pronto-socorro por ter tantas variáveis e uma dificuldade um pouco maior de acessar toda a necessidade dos itens para que conseguíssemos então formular completamente, né, o PSI. Em relação ao score de gravidade, a gente tem score de gravidade em terapia intensiva, né, que são marcadores mais objetivos da gravidade da pneumonia, que seriam ferramentas preditoras principalmente de morte e admissão em ambiente de terapia intensiva, que seria o SCAP e o SMART-COP. Não vou entrar muito em detalhe, não é muito o nosso objetivo na aula. E para fechar um pouco assim relacionado a pneumonia, sempre foi e atualmente bastante discutível o emprego e a indicação de corticoterapia na pneumonia comunitária. Eu trouxe 2 estudos bem clássicos relacionados a isso. O último, publicado no New England o ano passado, que mostrava a utilização de hidrocortisona naquele paciente portador de pneumonia, e a gente viu um benefício relacionado ao uso do corticoide naquele paciente portador de pneumonia grave. Ainda, o segundo estudo mostrando doses mais baixas de metilprednisolona, que já não mostrou tanto benefício, o risco de complicações foi bem semelhante ao grupo controle. Então, aqueles pacientes com insuficiência respiratória por pneumonia comunitária, já indicando uma pneumonia comunitária grave, principalmente naquele com hipoxemia significativa, necessidade de ventilação mecânica invasiva ou não, sugere-se a infusão contínua de hidrocortisona por 4 a 7 dias, seguidas de uma redução gradual. Portanto, para a maioria dos pacientes imunocompetentes com insuficiência respiratória associada à pneumonia comunitária, que evoluem com necessidade de ventilação mecânica invasiva ou não invasiva, ou com hipoxemia significativa, sendo vista através da relação PO2 sobre FiO2 abaixo de 300, com necessidade de FiO2 acima de 50% ou o uso de catéter nasal de alto fluxo ou máscara com reservatório, esses pacientes, como recomendação 2B, sugere-se a infusão de hidrocortisona durante 4 a 7 dias então. Falando um pouco sobre o fluxograma de tratamento daquele paciente portador de pneumonia e que vamos optar por tratamento ambulatorial, eu trago esse fluxograma que é extremamente relevante e que nós caminharíamos dessa forma. Então, inicialmente, vamos separar naqueles pacientes que, se ele tem comorbidades mais importantes, uso de antibiótico recente, idade acima de 65 anos, tabagismo ou uso de álcool, se ele teria essas condições ou uma dessas condições, a gente então avaliaria: existe alergia à penicilina ou intolerância ao seu uso? Se não, a recomendação seria a utilização de amoxicilina com clavulanato de potássio mais um macrolídeo ou doxiciclina. Se o paciente tem alergia à penicilina, estaríamos então indicados a utilizar cefalosporina de 3ª geração. Se você tem a indicação de cefalosporina de 3ª, é sempre adequado associar macrolídeo nessa situação. Se ele não tem a possibilidade de usar cefalosporina, a gente então direcionaria então para a necessidade de utilização de
a quinolona respiratória, principalmente as fluoroquinolonas, ou se tiver ainda a presença de uma doença pulmonar estrutural. Bom, se o paciente não possui aquelas comorbidades iniciais que foram ditas inicialmente, a gente teria a indicação naquele paciente portador de alergia à penicilina ou intolerância ao seu uso, a indicação do uso de cefalosporina. Se não for possível, cefalosporina, que nesse momento também associaríamos com macrolídeo, ou o uso de doxiciclina. Se ele não tiver a possibilidade de uso de cefalosporina, a indicação seria o uso de uma fluoroquinolona. Lembrando que não recomenda-se inicialmente o uso de macrolídeo isolado. A gente vê que principalmente depois da pandemia, com o uso tão frequente e muitas vezes até abusivo de azitromicina, a gente enxerga muito claramente que o grau de resistência do Streptococcus pneumoniae frente a esse agente muitas vezes suplanta 30%. Com isso, recomenda-se sempre a associação de algum outro antimicrobiano ao macrolídeo, ou amoxicilina com clavulanato mais macrolídeo, ou cefalosporina de terceira mais macrolídeo. Bom, voltando ao nosso fluxograma, se aquele paciente não possui, então, alergia à penicilina, a indicação, então, seria de utilizar a amoxicilina com clavulanato mais macrolídeo ou doxiciclina, lembrando sempre dessa questão de tentar evitar macrolídeo isolado. Esse quadro é bem interessante, ele traz para a gente as doses habituais que nós empregamos no tratamento da pneumonia comunitária, via de administração e a posologia. E eu trago, não é muito o escopo da nossa aula hoje, mas eu trago como uma possibilidade de consulta o fluxograma de tratamento para pneumonia comunitária em ambiente de enfermaria, de internação hospitalar, mas também aquele paciente que tem a indicação de tratamento na presença de necessidade de manejo em ambiente de terapia intensiva. Então deixo para vocês, está super didático aí a escolha do tratamento antimicrobiano a ser utilizado. Desde já agradeço bastante a oportunidade, é um prazer e um bom proveito relacionado às nossas aulas. Um grande abraço.